Ele já foi office boy, auxiliar de escritório e carteiro, e hoje é um dos responsáveis pelo projeto musical mais importante dos últimos anos aqui em Campinas. O Conexão de hoje é com o pianista Thiago Gomes. Thiago, começar do começo, quando que surgiu o teu interesse, tua história com esse instrumento aqui? Bom, surgiu logo na infância, né? Por volta dos 8 anos ali. Eu frequentava uma igreja protestante e nesse ambiente de igreja a gente tinha lá umas pessoas que eram dedicadas à música, né? Tinha a regente do coro da igreja, a musicista, a organista da igreja. Ela se chamava Márcia Guedelha e sua mãe chamava Julieta, né? E elas, sempre que possível, elas davam aula para as crianças, para as pessoas ali da igreja, né? Além dos outros alunos que elas tinham fora da igreja. Então, eu meio que fui convidado, né, assim, a fazer as aulas de piano, né? Meu interesse despertou pelo piano nessas aulas assim que elas davam. Então, uma coisa meio de brincadeira ainda ali no comecinho, né? Tocar coisinha simples e tal. Sim, no começo era na verdade assim, como elas eram umas professoras mais voltadas para o método tradicional do piano, então a gente começava, né, pelas apostilas e pelos métodos tradicionais. Mas com o tempo, assim, o meu interesse pela harmonia e por improvisação e tal, e tocar com grupos, começou a crescer, né? Então, assim, daí eu comecei a descobrir os acordes e também já nesse ambiente de igreja a gente tinha como praticar com os grupos que se formavam ali, né? Então eu fazia as aulas assim, nesse formato mais tradicional, mas a gente praticava de uma outra maneira, a gente praticava com os grupos, com as bandas e tal, né? Então nesse caminho eu fui meio crescendo assim, a minha formação, na verdade, é meio essa simbiose, assim, né? Conheço um pouco do método tradicional, né? Mas o meu despertar mesmo, assim, o meu interesse sempre foi por essa coisa dos grupos e tocar abordar a música de uma outra maneira. Quando você diz método tradicional para o telespectador entender, qual que é a diferença de um para outro?
Quando a gente fala assim que a gente tem uma metodologia mais tradicional do ensino do piano, a gente está falando do piano clássico, né? Vamos dizer assim, né? Piano clássico. E a gente tem uma outra abordagem também, um outro sistema de se aprender o piano, de se aprender a harmonia, que não vem pelo repertório clássico, que vem pelo repertório popular. Então, assim, o meu interesse, assim, embora eu ame a música e eu gosto de tudo, o meu interesse maior, assim, na hora da prática, sempre foi mais pela onda do repertório popular, né? E aí, com o tempo, assim, você vai adquirindo um pouco mais de habilidade, conhecendo mais os acordes, e aí o interesse pelo jazz, pela música instrumental brasileira, ela vem vindo naturalmente nesse decorrer de tempo, assim. Não, a hora que começa a abrir o leque que vai descobrindo o quão rico é toda a música brasileira e toda a música produzida no mundo inteiro, aí você já foi entender, opa, isso daqui é bom, isso é interessante, isso é legal. Aí você vai meio que captando aquilo que bate mais em você, né, que vibra mais assim com aquilo que você gosta e vai se dedicando mais a isso, né? E isso nos 8 anos. Com quantos anos que você olhou e falou, pô, eu quero fazer disso a minha profissão? Você tocou num assunto interessante, assim, porque tem uma grande diferença entre você ser um músico, às vezes você é até muito bom, mas isso não é ainda a sua profissão, né? Você tira o seu sustento de outras áreas, né, profissionais. Então, até assim, os 20 e poucos anos, eu estava meio dividido, então assim, meu tempo integral não era dedicado à música exclusivamente, né? Eu gostava, eu tocava tal, mas eu tinha outras atividades, né? Como você citou, exatamente. Eu trabalhei 3 meses num trabalho temporário nos Correios e eu gosto de falar isso para todo mundo assim porque foi uma experiência interessantíssima, né? Isso, você já estava aqui em Campinas? Não, ainda estava na minha cidade natal, Botucatu, no interior, né? E então foi assim uma experiência enriquecedora assim, né? E é inusitado, né? É uma coisa assim bacana, né? O caminho é super tudo a ver, né? Aí com uns 20 e poucos anos ali pelos 24, eu falei, não, se eu quero fazer disso a minha profissão, eu preciso me dedicar integralmente, né? Aí foi que eu optei por abrir mão das outras atividades e me conectar, assim, descobrir os caminhos para se profissionalizar musicalmente, né, no Brasil, né, como que a coisa funciona, entendendo os mercados. Você vê mais ou menos o nicho de mercado que você quer atuar, tenta entender, né, como é que funciona, os mecanismos e vai tentando se adequar a ele, é o que eu faço. Aí, nesse período, você falou por volta de 24 anos. Você já tocava, mas você dividia isso com outras atividades. Exatamente. E quais eram essas atividades nesse período? Por exemplo, quando você chegou e falou, pô, eu preciso parar de fazer isso para poder me dedicar à música. O que você fazia nessa época? Nesse período, eu era auxiliar de escritório na Ordem dos Advogados do Brasil. Lá em Botucatu? Lá em Botucatu, E aí como que você fazia? Você trabalhava à noite, você dava aula, você praticava? Como que era? Em casa? Como que era a sua vida? Então, a minha prática, na verdade, ela se resumia ao ambiente cristão, assim, né? A tocar na igreja. Porque assim, como eu não tinha um instrumento em casa, meu único lugar para praticar era na igreja. E então, eu trabalhava durante o dia, e nos finais de semana eu praticava com os meus amigos. Então você tinha muitos amigos também que estavam interessados por outras coisas. A gente ficava depois dos cultos brincando e buscando isso, né? Então aí chegou uma hora eu falei, não, eu preciso me dedicar. E aí eu pedi as contas e entrei, assim, minha primeira experiência com escola, assim, uma coisa mais, vamos dizer, uma formação mais dedicada foi no Conservatório de Tatuí. Foi nesse período que você passou e foi estudar piano? Lá. Exatamente, E era integral ou não? Ou você ia Não, fazia uma viagem ali, dá uns 40 minutos, 50 minutos de Botucatu, né, pertinho. Então, ficava, os dias que eu tinha aula, eu fazia um bate-volta ali, né. Legal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco continuando esse bate-papo com o Thiago Gomes, falar um pouco do movimento Grandes Bandas Grandes, do que já veio, do que já aconteceu aqui em Campinas, na Concha Acústica, de como surgiu esse movimento e do que virá acontecer, mas isso no próximo bloco. Até lá.
volta para o segundo bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo aqui com o pianista e ex-carteiro Thiago Gomes. Ô Thiago, no outro bloco a gente falou um pouco da sua formação, da sua história com o instrumento, como que ele entrou na tua vida. Pós-período Tatuí, quanto tempo é o curso em Tatuí? O curso de Tatuí ele dura mais ou menos assim, se você for fazer o curso completo, uns 8, 10 anos, né? E é por isso que é muito comum pessoas que, como eu, assim, eu não sou uma exceção, na verdade eu sou uma regra. Porque assim, eu faço parte de uma geração de músicos que desperta o interesse e tem oportunidades de se dedicar exclusivamente à música um pouco mais tarde, né? Do que o padrão de outros países onde isso já é mais natural desde muito cedo, né? Então, assim, as implicações que você encontra no decorrer do caminho, elas são muitas, né? Então, desde a família não compreender exatamente o que é, porque é uma coisa nova, né? Profissão, músico, Você é o primeiro músico da sua família? Isso, profissionalmente, dedicação exclusiva, sim, né? Então, assim, existem muitas barreiras que a pessoa tem que superar até chegar lá, né? Então, é muito comum você ver, assim, as pessoas da minha geração, elas começarem um pouco mais tarde, né? Até por uma questão econômica. Exatamente, questão econômica funciona. Isso aí é muito importante, né? Porque uma vez que você está se dedicando aos estudos, você precisa ter uma fonte de renda, alguém sustentando e tal, né? Então as pessoas, porque assim, o que acontece? Os caras começam a ter mais independência financeira um pouco mais tarde, né? Porque começam a trabalhar e tal, então aí vão sustentar aquilo que gostam, né? Fazer aquilo que gostam. Então comigo não foi diferente, eu faço parte meio que de uma geração de pessoas assim, tem um grande número de pessoas que tem mais ou menos esse perfil. Então como eu comecei a estudar em Tatuí muito tarde, eu não consegui concluir o curso, né? Porque eu comecei ali com 24, 25 anos, então até você concluir o curso é muito tempo, né? Então quando você é mais novo, é adolescente, isso é mais fácil, né? A coisa passa e você... Né? Então eu faço parte também de uma turma que estuda em Tatuí e não se forma. Você vai encontrar vários desses por aí. Já encontrei alguns já nas entrevistas da vida aí. Então, e pós-Tatuí, aí você já veio para cá? Então, como você veio parar aqui em Campinas? Então, aí nessa fase meio de transição, que eu estava saindo dessa fase de trabalhar com outras áreas do mercado, me inseri no meio da música, passei por Tatuí, veio a minha mudança para Campinas, em 2008. Quando eu cheguei em Campinas em 2008, aí eu falei, não, é isso mesmo, vou mergulhar de cabeça e aproveitar o que a cidade oferece, né? Eu cheguei aqui em Campinas, eu fui estudar com o Marco Ferrari, saudoso Marco Ferrari, que tenho certeza que muitos pianistas aqui da área passaram pela mão dele e tal, né? Então, assim, aí eu fiquei muito deslumbrado, assim, com a oferta cultural da cidade e com a quantidade de músicos excepcionais que Campinas tem, né? Esse polo, assim, Campinas e região, acho que até por conta da Unicamp e tudo mais, tem muito músico bom, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, Campinas produz, sim, música de qualidade, ótimos músicos que circulam no país inteiro e fora. Exatamente. E o que falta é chegar ao público, mas a gente já vai falar disso daqui a pouco também, né? Aí, voltando, nesse período, aí você foi estudar com o Marco Ferrari? Eu estudei com o Marco Ferrari, e aí eu estava sentindo a necessidade de uma formação, assim, acadêmica um pouco mais completa, assim, né? Que pudesse abrir minha cabeça para outros universos, né? Então eu procurei uma graduação, fiz uma graduação numa faculdade em São Paulo, fazia o bate-volta quatro vezes por semana, aquela loucura e tal. E então aí foi essa transição de Tatuí, cheguei em Campinas e aí já estava meio que me desligando do conservatório e me dediquei exclusivamente à graduação e me formei em 2014. E quando que entra o Grandes Bandas Grandes aí na tua vida? O Grandes Bandas Grandes, ele entrou nesse processo de formação dentro da graduação. Na ocasião eu estava fazendo uma pesquisa sobre um disco do Miles Davis especificamente, né? Um disco que chama Birth of the Cool, né? Um disco emblemático assim do Miles Davis ali dos anos 50. E eu estava pesquisando a maneira como eles abordavam os arranjos, né? Então assim,
e como que aquilo soava dentro do grupo que ele montou, que era praticamente um grupo de câmara, né? Que era uma reação contrária ao que estava vigente na época da explosão das big bands. Ele montou um grupo de câmara e ele estava muito conectado com a música impressionista do começo do século XX. Então ele abordava esses aspectos naqueles arranjos. Isso me interessou, comecei a pesquisar isso. E eu montei um grupo na faculdade, na mesma formação que ele dispunha no disco, para a gente ouvir como é que isso soava e tocar aqueles arranjos, né? A coisa ficou tão interessante que a gente precisava levar isso para fora, a gente começou a tocar para fora. E aí eu trouxe esse projeto para Campinas, né? E aí foi assim a gênese, esse projeto específico foi a gênese do Grandes Bandas Grandes. Que né, vocês trouxeram para cá para tocar no Almanac. Para tocar no Almanac. E aí a proposta era interessante, aí o Caco, né, que é o proprietário do Almanac, o diretor ali, né, artístico também, ele falou, olha, traz mais bandas nesse formato pra gente, né, essa coisa de grandes grupos. E aí eu comecei a pesquisar isso, a agenciar esses grupos e a gente chegou no formato do que é hoje o Grandes Bandas Grandes. Isso do período Almanac que foi tomando corpo, foi virando uma coisa que o bar de repente não estava comportando mais, ou que vocês queriam levar para um público maior, foi em que período isso? Foi em que ano? Foi em 2000. Então, a primeira ação do festival no Almanac foi em 2012 e nós fizemos uma segunda ação em 2013. Nessa fase de 2013 para 2014, eu estava saindo da faculdade e aí eu não estava tão interessado no mestrado. A princípio, eu estava interessado em ir para o campo de trabalho mesmo né? E trabalhar com produção foi uma coisa que me chamou a atenção, abriu um outro leque de possibilidades. Então foi em 2014 que a gente migrou do Almanac e a gente trouxe o Grandes Bandas Grandes para a cidade, em local público aberto assim à população em geral. Legal. Mas e antes da gente ir para o intervalo, o que a gente vai ouvir agora? Então vocês vão ouvir agora um arranjo que eu fiz de um choro do Moacir Santos, né, chamado De Bahia ao Ceará. Então, De Bahia ao Ceará, com arranjos do ex-carteiro Thiago Gomes, que eu vou insistir nisso, cara, toda vez que eu olhar para você, cara, eu vou lembrar dessa história agora. Não, mas vale a pena, é bom. Então a gente vai ouvir De Bahia ao Ceará, do Moacir Santos, com arranjo do ex-carteiro Thiago Gomes, e a gente volta rapidinho. Até mais.
Olha, como vocês puderam ver aí, a gente voltou para o terceiro bloco do Conexão com o Thiago Gomes tocando o que, Thiago? Quiet Now, esse é o nome de um standard de jazz, né, que ficou muito famoso pelas mãos do pianista chamado Bill Evans. É um standard que eu gosto muito, então preparei um arranjo para ele. Legal. E voltando do movimento Grandes Bandas Grandes, como que foi? Com quem foi e como foi a primeira apresentação na Concha Acústica? Essa primeira, como nós comentamos no bloco anterior, as primeiras ações do festival foram dentro do Almanac, né? Essa primeira ação fora do Almanac, ela aconteceu na Concha Acústica do Taquaral em maio de 2014, e a primeira banda de peso que nós trouxemos foi a Banda Mantiqueira, né? Então também eu gostaria de aproveitar o ensejo, né, que nós estamos falando dessa ação, né, que aconteceu na cidade, aberta ao grande público. Ela não seria possível se não fosse pelo apoio da Secretaria de Cultura local, né? Então gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura, a todo o pessoal da Secretaria, os diretores, né, Nilda Rodrigues, Gabriel Rapassi e o secretário Ney Carrasco, que entendeu que ações como essas, elas são importantes para a cidade, né? Porque a gente acaba trazendo para o grande público de modo gratuito, né? Acesso de todos, uma programação musical que a gente considera que é importante manter, né? Porque Sim, com o dúvida. tempo a tendência é isso se perdendo, né? Porque a gente vai sendo consumido pelo grande mercado musical e tal. Então a gente trouxe a Banda Mantiqueira, que é uma big band brasileira de música instrumental, que faz um repertório que vai de Dorival Caymmi a Pixinguinha. Então foi bem interessante, assim, essa foi nosso start, nossa pontapé inicial. E eu imagino que nos dias que precederam a apresentação deve ter rolado um friozinho na barriga. Pô, será que o público vai comparecer e tal? E como que foi a receptividade? Então, a gente estava bastante ansioso para saber como que o público ia aceitar isso, né? E assim, a primeira apresentação, ela é sempre a primeira, né? Então eu gosto de chamar de aquecimento, né? Foi um aquecimento do que viria a acontecer ao longo do ano. Até porque a gente pegou um período em que não tinha tantas ações na Concha Acústica, né? Então se você pegar desse período para cá, a coisa começou a ferver e o público entendeu assim que a Concha Acústica do Taquaral acabou sendo um point assim de música. Então, assim, a primeira apresentação, assim, a gente teve um bom público, mas ainda não foi aquele público esperado, né? Então a coisa foi desenvolvendo ao longo do ano, né? Com as ações que a gente foi fazendo, a divulgação foi melhorando e o público foi entendendo o que era o projeto, a ideia, né, de colocar uma apresentação mensal ali, né? E a última foi com... A última em 2016 foi com a Rosa Passos. E da primeira para a última, o público? O público, assim, ele foi crescendo muito e e uma coisa que eu percebi, assim, que eu achei muito interessante, é que esse tipo de material que a gente trabalha, esse material artístico, ele agrada desde a criança até o idoso, né? Até a pessoa mais avançada em idade. Então, assim, você começava a observar, as famílias iam inteiras para lá, em peso, né? E já entendiam que podiam passar o dia lá naquela tarde. Vira o programa de domingo. Vira o né? programa de domingo, então foi uma coisa muito interessante. Mas assim, eu acho que o ápice mesmo foi mesmo em 2014, que a gente veio fazendo uma campanha mensal e a coisa estourou mesmo em setembro com o Hermeto Pascoal, que a gente teve um público assim, excepcional e foi uma coisa muito interessante. E o incrível é que assim, o público gosta, sabe ouvir música, ele precisa ter acesso. Música boa, exatamente. Música de qualidade. Tem uma cultura no Brasil assim que eu acho que não é legal a gente manter, que é aquela ideia de que o público é ignorante, que eu acho que não é. Na verdade, isso aí é uma grande besteira, né? O público é o bem mais precioso que o artista tem e o público sabe avaliar aquilo que é bom, né? Embora às vezes o cara nunca tenha visto aquilo, mas ele entende, ele sabe entender que aquilo é bom. Então eu acho que permitir o acesso cada vez mais vai formando o público e vai trazendo o público para perto, porque esse público existe, todo mundo gosta de música, todo mundo gosta de coisa boa, né? E como você bem falou, é importante manter essa chama viva que de alguns anos para cá foi acabando sendo deixado de lado, infelizmente, pela grande mídia. Infelizmente não toca na rádio, infelizmente os shows pagos não são muito pontuais e não tem... e se pessoas como você
se outros músicos não cuidarem desse patrimônio que é riquíssimo, que é importante e que só brasileiro que vai lá para fora que entende, que consegue ver a importância que isso tem lá fora do país, que eu acho incrível a gente não enxergar isso aqui e não valorizar isso, músicos desse quilate de Hermeto Pascoal, de Banda Mantiqueira, de Rosa Passos, e que tem um valor enorme lá fora, que shows lotam para onde eles vão, e aqui infelizmente não acontece. Antes de encerrar, eu queria te parabenizar sobre a coragem, primeiro da tua história, da tua trajetória, assim, do menino que sai lá de Botucatu e ao contrário do que muita gente pensa, que isso daqui é um instrumento super elitista. Exatamente. E que se não correr atrás não acontece mesmo. Qualquer um pode ser o que quiser na vida, basta correr atrás. Claro que tem um monte de empecilho, um monte de coisa que a gente tem que superar ao longo de buscar fazer aquilo que gosta, de buscar fazer aquilo que sonha para si ou para os filhos, mas se a gente não correr atrás, ninguém vai pegar no colo e carregar, né? Exatamente, E antes da gente encerrar, o que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir a tua apresentação com a Rosa Passos, né? Isso, vocês vão ouvir Olhos Verdes, que foi a música de abertura do show com a Rosa Passos, assim, que também foi um momento incrível na trajetória do Grandes Bandas e na minha trajetória, assim, né? Porque eu também tive a oportunidade de fazer esse projeto nascer do zero e a gente foi muito bem aceito pela Rosa. Foi um momento mágico, assim, um momento bem marcante para todo mundo, para todos os músicos que participaram naquele evento. Ali foi bem bacana. Legal. E antes da gente ouvir Rosa Passos na Concha Acústica, como que as pessoas te encontram para saber onde que você se apresenta, o que você tem feito, quiser te contratar, quiser ter um show, alguma coisa assim? Então, eu tenho a minha página pessoal, que é o www.thiagogomespiano.com, e lá você vai encontrar todo o meu material, assim, né, os trabalhos que eu dirijo, os projetos que eu dirijo como Thiago Gomes, e também eu tenho lá os links, né, as abas assim no site direcionando para Grandes Bandas Grandes, que também lá você vai encontrar todo o histórico do projeto, tudo que a gente já fez dentro do Grandes Bandas Grandes. E também estou no Facebook, né? Thiago Gomes, Thiago sem H no Facebook. Facebook eu adoro, eu acho legal pra caramba. Então estou sempre lá, sapiando, então estou por lá também. Legal. A gente vai ficando por aqui, vocês seguem com Rosa Passos e Thiago Gomes. Tchau e até o próximo programa. De uma remota batucada, uma cadência bem marcada, que uma baiana demanda. E nos seus requebros e maneiras, na graça toda das palmeiras, esguias altaneiras a balançar. São da cor do mar, da cor da mata, os olhos verdes da mulata, tão cismadores e fatais, fatais. Um beijo ardente, perfumado, conserva o cravo do pecado, saborosos, dando cais. Vem, vem, de uma remota batucada, uma cadência bem marcada, que uma baiana demanda. E nos seus requebros e maneiras, na graça toda das palmeiras, esguias altaneiras a balançar. São da cor do mar, da cor da mata, os olhos verdes da mulata, tão cismadores e fatais.
conserva o cravo do pecado, saborosos tambucais. De uma remota batucada, uma cadência bem marcada, que uma baiana tenda. Nos seus requebros e maneiras, na graça toda das palmeiras, esguias altaneiras a balançar. Da cor do mar, da cor da mata, os olhos verdes da mulata, tão cismadores e fatais, fatais. Um beijo ardente, perfumado, conserva o cravo do pecado, saborosos tambucais. A energia tem sido maravilhosa, é como se o público estivesse comemorando comigo esses 35 anos de carreira. Festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Luz do querer, não vai desbotar. Lilás, cor do maceda, cor de batom, arco-íris, crepom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo é tornar a nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer, não vai desbotar. Lilás, cor do maceda, cor de batom, arco-íris, crepom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel machê.
Demais, né? Obrigada. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu ninho. Tem carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira na beira do rio. Para benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu ninho. Tem carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas de Pará, pitombeiras da Borborema, gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Capim do vale, vara de goiabeira na beira do rio. Para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito. Tem carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira na beira do rio. Para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito. Tem carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Manga de Pará, pitombeiras da Borborema, gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas de Pará, tombeiras da Borborema, gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Tchim, 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 tia, tia. Tchombodombodongonaga, nhen, 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 tchagariri. Tchi, 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 tia. Tchagadagada.